Sabe ler e escrever? Sei. Jura dizer a verdade e guardar segredo? Juro. Muito bem. Pode sentar-se. Não escreveu acerca da ressurreição de certa pessoa defunta e de vários sucessos futuros em que a dita pessoa defunta tinha de intervir, ressuscitada antes da ressurreição universal? Haverá 5 anos, quando estava em Cametá, aldeia junto do Pará, escrevi uma carta ao padre André Fernandes, confessor da rainha, na qual pretendi provar: primeiro, que Bandarra, nas suas trovas, escrevera com verdadeiro espírito profético, embora não o tivesse por profeta canônico. Mas esse Bandarra não era um judeu e visionário? Segundo, que esse honrado sapateiro profetizara acerca de Dom João IV alguns factos já sucedidos e outros futuros. Terceiro, que colhendo-se desse livro, ser ao rei o autor dessas coisas e tendo já falecido, devia Deus ressuscitá-lo antes da ressurreição universal. E não pregou alguma vez essas coisas que acaba de confessar? Haverá 8 anos, estando el rei Dom João IV nos passos de Salvaterra gravissimamente doente e já desconfiado dos médicos, lembro-me de ter dito que, segundo Bandarra, ou Sua Majestade não havia de morrer, ou se morresse, ressuscitaria, a fim de obrar as coisas que lhe faltava ainda a fazer, conforme os vaticínios do dito Bandarra. Isto mesmo repeti quando preguei na Capela Real em ação de graças pelas melhoras do rei. E ainda no Maranhão, ao pregar nas exéquias do monarca. Mas haverá 3 anos, também no Maranhão, em 5 ou 6 sermões, por ocasião de pestes e guerras, falei em vários castigos e felicidades futuras, iminentes sobre a Igreja Católica, conforme diversos lugares da Sagrada Escritura. Fica intimado a não sair de Coimbra sem licença do Santo Ofício. Peço que não me obriguem a vir à mesa antes da minha completa convalescença. Cuide muito em suas culpas. Não tenho culpas para confessar. Aos impérios que têm havido, se deve juntar ainda mais algum? Segundo a interpretação da visão da estátua de Nabucodonosor da Bíblia, que se apresentava com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés uma parte de ferro e outra de barro, isto significava a existência de 4 impérios: o dos caldeus, o dos persas, o de Alexandre Magno e o dos romanos. E o outro, o 5º império do mundo de que falais, quando e em que parte do mundo irá aparecer? Quanto a esse, pelas leituras que tenho, parece-me que há de começar com a extinção do alemão, vulgarmente chamado romano e pertencente à Casa de Áustria. Uma qualidade traz sempre: será romano mais do que nenhum outro, e durará até a vinda do Anticristo, cujo império será o último antes de se acabar o mundo. E à frente desse 5º império estará Dom João IV ressuscitado. Mas tal não é a doutrina ortodoxa acerca da interpretação da estátua de Nabucodonosor, segundo a qual o 5º império deve ser do Anticristo, sendo o 4º dos romanos, que depois da vinda de Cristo ficou sendo do Senhor Jesus Cristo e da sua Igreja. Se eu pregar onde agora me não querem ouvir, não deixara de representar aos reis ou a seus ministros o exemplo nunca assaz louvado de Baltazar e o prêmio que tirou Daniel da verdade e constância com que interpretou as suas letras. Baltazar viu escritas na parede 3 palavras: Mané Tesselt Faret. Chamaram o profeta Daniel, que as interpretou. Deus contou os dias do teu reinado e pôs-lhe termo. Pesou as suas obras e achou as faltas de peso. E dividiu o teu reino. Assim te fala Deus,
Disse o profeta. É que estes hereges das leis são os aplaudidos de letrados e os reputados por doutos. E, pelo contrário, os que defendem a razão e pugnam pela verdade ficam tidos por idiotas e ignorantes. Levante-se o réu. Leia-se o libelo. Apesar de religioso e de teólogo de profissão, no seu escrito Quinto Império do Mundo, o réu declarou como profecias certas umas trovas quaisquer e que certa pessoa havia de ressuscitar antes da ressurreição universal. Pregou nos seus sermões vários castigos e felicidades a vir sobre a Igreja Católica. Deu tal falso profeta como iluminado por Deus, dizendo ser de fé a ressurreição por ele predita e que depois de ressuscitada esta pessoa, Dom João IV, apareceriam as 10 tribos de Israel, apresentadas então ao Sumo Pontífice, e haveria também a conversão universal do mundo. Não aceitou o réu a censura inquisitorial e agravou mais as suas culpas ao defender que o Quinto Império não há de ser o do Anticristo, conforme a verdadeira doutrina dos Santos Padres. Afirmou que os anos de duração e sucesso da Igreja se haviam de medir pelos da vida de Cristo e haver paz universal no mundo, acrescentando que, resolvido este à fé de Cristo, havia de durar 1000 anos, tendo Deus preso o diabo para que não tentasse a gente, como alegou dizer o Evangelho. Declarou que o mundo viveria então em paz, à imitação do estado de inocência, sem os pecados que agora se vêem, e depois, havendo de vir o Anticristo, se tornaria a soltar o diabo. Afirmou também que nesses 1000 anos, sendo tanta gente santa, se igualaria o número dos predestinados e réprobos, conforme Cristo indicara na parábola das virgens, que sendo 10, 5 se salvaram e 5 se perderam. Seja o réu castigado com as mais graves penas que por direito em tal caso merece e em tudo haja cumprimento da justiça. Que tem o réu a alegar? Só pretendi em minhas respostas justificar o que defendo. Vejo pela leitura do libelo que sou acusado do que se supõe eu ter dito e escrito, ou tive pensamento de escrever, e em termos tão universais e vagos que não poderei responder senão em muito larga escritura. O tribunal concede-lhe um procurador para lhe instruir a defesa.